Essa aqui é a Cintiq 16, que é o novo monitor interativo da Wacom. Ela é uma versão alternativa mais simples do que a Cintiq Pro, focada em estudantes e artistas jovens que não necessariamente precisam de todos os recursos encontrados na outra linha. A experiência que eu tô tendo com essa mesa é absolutamente incrível e eu não tenho palavra para explicar a sensação que eu tô tendo usando ela. Eu sempre gostei mais de desenhar no tradicional, porque eu gostava de ter mais controle e precisão do que eu estava fazendo. Mas, por outro lado, eu também sempre gostei muito mais do resultado dos desenhos digitais, por conta das ferramentas que eu tinha e por conta da qualidade que é melhor. E com esse display eu tô podendo ter ambos. Eu tenho o resultado final digital, mas eu tenho a mesma diversão que é desenhar no papel. Algumas diferenças que a tornam mais barata do que as da linha da Cintiq Pro são, por exemplo, a resolução da tela. A Cintiq 16 tem 1920 por 1080 Full HD, enquanto as da outra são de 3840 por 2160 4K. Outro aspecto que diferencia as duas é que essa é apenas um monitor, ela não tem aqueles botõezinhos que as da linha Pro têm. Mas isso, honestamente, nem faz falta. Eu, de qualquer forma, tô sempre mais acostumada a usar o teclado, então não é como se fizesse uma grande diferença para mim não ter elas. A caneta que ela acompanha é a Wacom Pen Pro 2, que é extremamente parecida com uma caneta Bic normal. Ela tem 8.192 níveis de pressão e ela tem sensibilidade à inclinação. Então, dependendo da forma que você virar ela, a forma que você segurar ela, você vai obter os mesmos resultados que você teria se você fizesse isso com um lápis numa folha de papel. Ela também não precisa ser recarregada e também não precisa de pilhas, o que torna ela mais leve. O monitor também tem uma tela antirrefletiva, então qualquer luz que bater não vai refletir e não vai atrapalhar sua visão do trabalho. Storytime. Há 1 ou 2 meses atrás eu estava finalizando um pedido e estava de tarde, eu com a janela aberta e a luz que estava batendo na tela do computador e me impediu de ver o que eu estava fazendo. Eu não conseguia enxergar onde eu estava desenhando. E eu, num momento de clareza, desprovida de inteligência, tive a brilhante ideia de grudar com dupla face na parede um lençol tentando improvisar uma cortina em cima da janela. O final da história é que a fita dupla face não saiu dali, tá ali até agora. Então, obrigada, Wacom. Esse detalhe vai ser muito importante para me prevenir de fazer futuras artimanhas como essa. Eu comecei a fazer arte digital a sério já vai fazer 4 anos. Eu tinha uns 12 anos por aí. E eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre nada que eu estava fazendo. Eu não sabia como que funcionava o programa, eu não sabia como que funcionava aquilo de você desenhar olhando para uma tela e não para o que você estava fazendo. E nessa época eu alternava entre usar um mouse e uma mesa sem pressão antiga que eu tinha na época. Esse primeiro desenho que eu estou fazendo no Redraw, ele é de 2015 e foi um dos primeiros desenhos que eu fiz em um programa que não fosse o MS Paint. Na época eu só usava o MS Paint porque eu tinha medo de experimentar outras ferramentas e não conseguir usar e me frustrar e acabar desistindo. Eu acho legal observar nele que na bochecha da garota tem uma marca, tem como se fosse um círculo mal feito com um negócio borrado. Foi quando eu descobri as 2 ferramentas desse programa, que são o Blur e a ferramenta de seleção, que não eram coisas que tinha no MS Paint. E eu não fazia ideia de como que eu usava aquilo, de como eu ia encaixar aquilo no desenho, de como eu poderia trabalhar com aquilo, mas eu achei incrível poder desenhar numa área só selecionada e poder ficar fazendo borrões com aquilo. E eu fui experimentando várias coisas nesse desenho. Foi nesse desenho que eu descobri como se usavam camadas, como se usava essa ferramenta de seleção, como se usava o blur, que basicamente é uma ferramenta que você usa para mesclar e borrar os traços do seu desenho. E eu não fazia ideia do para que aquilo servia ou como eu ia encaixar aquilo no trabalho,
Mas eu tava me divertindo usando aquelas ferramentas. Eu tava me divertindo saindo da área de conforto que era usar só o MS Paint pra mim. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse desenho, porque olhar pra ele me traz a mesma sensação que eu tive quando eu tava dando os meus primeiros passos nessa área com que eu trabalho hoje em dia. É engraçado quando as pessoas me perguntam: Ah, Nico, quanto tempo faz que você desenha? Porque eu não consigo pensar num ponto inicial de, putz, eu comecei a desenhar ali. Eu desenho desde pequena e sempre foi uma coisa que fez muito parte de mim. A minha mãe tem um monte de vídeo meu antigo de com o quê? 3, 4 anos no máximo, falando sobre o que eu tava desenhando e tentando ensinar ela a desenhar junto comigo. Se você me desse uma caixa de lápis de cor e um pacote de folha sulfite, já era suficiente para mim ficar entretida o resto do dia e provavelmente eu faria birra porque eu não ia querer dormir e sim continuar desenhando. Coisa que, se parar para pensar, acontece hoje em dia também. Eu sempre gostei muito de desenhar meus personagens, desenhar bonequinhos pra mim depois recortar e brincar, desenhar histórias e tudo que tinha na minha imaginação. Monstros que eu imaginava, espécies que eu imaginava de animais que ainda não eram conhecidos. Eu lembro que tem um vídeo de quando a minha irmã nasceu, que eu tava no hospital, eu tava na recepção com a minha avó e eu tava desenhando como eu imaginava que ela seria. No desenho eu tava fazendo eu, a minha mãe, meu pai e ela. E eu acho legal olhar pra isso, pra ver quando eu ainda tinha essa pureza. O desenho, conforme eu fui crescendo, ele deixou de ser só um recurso que eu tinha pra transcrever as minhas ideias e se tornou também como uma espécie de refúgio. Quando eu era criança, tudo era muito colorido, tudo era muito bonitinho e conforme você vai crescendo, as coisas vão ficando diferentes. E com o desenho eu podia resgatar aquele mundo de quando eu era criança. Eu posso criar os meus universos, eu posso dar vida às minhas histórias, eu posso criar um porto seguro para mim. Eu criei o meu próprio mundinho onde eu me sinto segura e eu posso tornar ele de certa forma presente na minha vida através do desenho. Isso é uma coisa que é extremamente importante para mim. Quando eu fui entrando na pré-adolescência, eu lembro que eu e uma amiga ficávamos planejando como a gente imaginava que ia ser o nosso futuro, como o que a gente ia ser quando crescer, com o que a gente ia trabalhar, coisas do tipo. E eu sempre me via num estúdio criando histórias, ilustrando livro, fazendo meus próprios quadrinhos e coisas desse tipo. A primeira mesa que eu tive, como eu mencionei que era sem pressão, foi uma mesa que o meu pai me deu de presente e eu não fazia ideia do que era aquilo, ele não fazia ideia do que era aquilo, ninguém ali fazia ideia do que era aquilo. Aquilo era uma coisa que ninguém ali sabia usar. E eu, por não saber usar, deixei ela parada por um bom tempo, até que um dia eu simplesmente tive vontade de pegar ela, conectar no computador e tentar desenhar. E eu fui pegando um certo gosto pela coisa. A primeira mesa que eu tive, como eu mencionei que era sem pressão, foi uma mesa que o meu pai me deu de presente e eu não fazia ideia do que era aquilo, ele não fazia ideia do que era aquilo, ninguém ali fazia ideia do que era aquilo. Aquilo era uma coisa que ninguém ali sabia usar. E eu, por não saber usar, deixei ela parada por um bom tempo, até que um dia eu simplesmente tive vontade de pegar ela, conectar no computador e tentar desenhar. E eu fui pegando um certo gosto pela coisa. Alguns amigos meus foram me incentivando a usar programas mais sofisticados do que o MS Paint. E quando eu comecei a realmente aprender a usar o Paint Still Sai, a minha mesa quebrou. A minha mesa simplesmente morreu. A caneta dela parou de funcionar, ela parou de funcionar.
E eu lembro que eu chorei uma semana inteira com a coisa, porque eu tava me divertindo tanto com aquilo. E foi aí que eu descobri a Wacom. Eu comecei a ir atrás de outra mesa daquelas e eu achei a que foi o meu primeiro modelo. Foi uma CTL 480. E eu fiquei infernizando todo mundo, falando o quanto eu queria aquela mesinha e o quanto eu queria voltar a desenhar no computador. E em uma promoção que teve, o meu pai resolveu comprar aquela mesa. E quando ela chegou, que eu vi, eu senti a diferença dela em relação à minha mesa antiga. Eu lembro que eu chorava, eu tinha combinado de ir na casa de uma amiga minha naquele dia. Eu literalmente não fui, porque eu só queria ficar desenhando. E nossa, aquela mesa, ela é o meu xodó até hoje. Eu me apeguei tanto a ela que eu dei um nome. Eu dei um nome pra mesa. Eu chamei a mesa de Tom. E depois de uns 2 anos, o Tom, ele veio a falecer também. Ele infelizmente parou de funcionar. Na verdade, ele ainda funciona, mas a pressão dele tá meio esquisita, a forma como ele funciona tá meio esquisita, e infelizmente eu resolvi que eu não ia pagar o reparo porque não valia muito a pena. Enquanto o Tom ainda estava vivo, eu queria usar ele ao máximo, eu queria aproveitar ele ao máximo. E foi quando eu descobri essa linha Cintiq da Wacom. São basicamente realmente monitores onde você desenha diretamente na tela. E eu olhava aquilo e eu falava, meu Deus, você é meu sonho de consumo, eu preciso de você na minha vida. Eu achei estranho de terem me seguido nas duas redes sociais. E aí eu pensei, putz, talvez aconteça aquilo deles publicarem alguma fanart minha, alguma coisa assim, etc. Quem sabe, né? Ou talvez só fique por isso mesmo. E aí, numa quarta-feira, eu tava saindo da psicóloga e chegou uma notificação do Instagram, chegou uma direct do Instagram. Então eu fui ver, era o Acon entrando em contato comigo. Era o Acon falando: Oi, Nico, tudo bom? A gente gosta do seu trabalho, a gente acha que você tem muito potencial para sua idade e a gente quer te enviar um presente. E quando eu vi aquilo, eu tava desacreditada. No momento que me falaram, a gente quer te enviar a nossa nova Cintiq de presente, eu tava em cal com meus amigos e eu não podia demonstrar nenhuma reação porque eu não sabia se eu podia falar sobre, eu não sabia se eu tinha que manter em sigilo ou se eu já podia surtar. E eu lembro que eu tive que mutar a cal e ir pro banheiro gritar, porque eu não tava acreditando no que estava acontecendo e eu não sabia se eu podia demonstrar o que estava acontecendo. Eu tive um choque de emoções. E chegou num momento que eu simplesmente congelei. Meu último neurônio parou de funcionar. E aí eu lembro que eu saí do banheiro, eu fui até a sala, eu olhei pra minha mãe e eu falei: "Mãe, eu vou ganhar uma Cintiq". "Como assim você vai ganhar uma Cintiq?". "Eu vou ganhar uma Cintiq". "Quem te disse que você vai ganhar uma Cintiq?". A Wacom entrou em contato comigo. E aí eu falei isso, ela já começou a gritar. Ela levantou, ela pulando, ela comemorando comigo. E eu não conseguia reagir àquilo, porque por dentro meu corpo inteiro tava pegando fogo. Meu cérebro já tava desligado, já tava morto, porque nenhum das minhas ferramentas do corpo tava entendendo o que tava acontecendo. Nada dentro de mim tava entendendo o que tava acontecendo. E, nossa, agora que eu tô com ela aqui em mãos, eu não sei, sabe? Ainda parece que uma hora ou outra eu vou acordar, eu vou levantar e ir até a mesa e ela não vai estar ali. Vai tudo ter sido um sonho, porque é uma coisa surreal. É uma coisa muito surreal, sabe? Cara, eu sempre admirei muito a Wacom. Putz, o tanto de coisa que eu vou poder fazer e o tanto que meu trabalho foi facilitado com uma ferramenta dessa é absurdo. Eu realmente só tenho a agradecer infinitamente pelo presente, pela oportunidade. E eu acho que é isso. Muito obrigada.